Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a estar refletindo comigo em Números, capítulo de número 32, versículos de 2 a 19, onde a palavra de Deus nos diz assim: Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Seban, Nebo e Beon. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: Se achamos mercê aos teus olhos, dê-se essa terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem à terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram os vossos pais, quando os enviei de Cade-Barneia a ver essa terra. Chegando eles até o vale de Escol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: Certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens, pecadores, vos levantaste em lugar de vossos pais para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram: Edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos e apressemo-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um de sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança desse lado do Oriente. Refletiremos nesse dia, meus queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, a respeito do tema: a herança que Deus tem para nós. Bem, queridos, o texto de nossa reflexão nos apresenta alguns tipos de pessoas com as quais nos identificamos, principalmente quando se fala em herança ou recompensa. À luz do texto sagrado, é possível notar distintamente quem são esses tipos e se nós somos semelhantes com alguns deles. Em primeiro lugar, destacamos as 2,5 tribos, ou seja, a tribo de Gade, a tribo de Ruben e a meia tribo de Manassés, os quais farão uma reivindicação a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação. Estes são motivados pela própria realização e não pela herança que Deus tinha para eles. Nós podemos observar esse relato no próprio texto sagrado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, dê-se essa terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. É triste saber que muitos na atualidade, à semelhança das 2,5 tribos, preferem ficar na periferia de sua vontade do que se apossar da terra prometida que o Senhor tem para aqueles que lhe obedecem. A advertência de Jesus, ela continua ecoando através do tempo. E dessa advertência nos fala o evangelista Mateus. No capítulo 7, versículo de número 21, está relatado que Jesus falou: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mas o segundo tipo de pessoa
que esse texto nos apresenta, esse tipo de pessoa é aquela que se assemelha aos 10 espias, os quais o próprio Moisés afirma: assim fizeram os vossos pais, quando os enviei de Cades Barneia a ver essa terra. Chegando eles até o vale de Escol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Meus queridos, nós vivemos um contexto em que poucos têm compreendido a importância de se comportar como Caleb e Josué, pois esses não perderam a visão espiritual. Eles sabiam que o que Deus promete, Deus é fiel, Deus é o que promete, é o que cumpre. Não importa se teremos que enfrentar os gigantescos problemas do dia a dia, problemas que muitas vezes procuram nos desencorajar. Precisamos nos lembrar do que o Senhor Jesus Cristo nos alertou, e o alerta de Jesus está contido no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, dos versículos de número 7 até o verso de número 14, onde a palavra de Deus diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo e será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mas existe um terceiro tipo de pessoa que eu ainda quero mencionar à luz desse texto. E, por fim, nós podemos observar, então, qual é esse tipo de pessoas. São aquelas que se assemelham aos antigos israelitas, que por conta de sua incredulidade, reclamação constante e falta de perseverança, passam grande parte de suas vidas andando em círculos. Podemos notar que Moisés faz menção desse tipo de gente. Observe você o que o próprio Moisés está dizendo. Certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fez-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Então note você que Moisés faz questão de alertar aqueles povos, aquelas 2,5 tribos a respeito de todo esse desagrado do Senhor com relação a essas pessoas. Mais uma vez, eu quero te incentivar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a olhar para o bom exemplo da minoria, ou seja, para Caleb e Josué. Eles tinham em mente que a herança que Deus tinha para eles era uma promessa de alguém que não mente, não é promessa de homem, mas é promessa de Deus, de um Deus fiel. Assim como você e eu precisamos ter em mente a herança que Deus tem para nós. Portanto, lembre-se que Jesus falou, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E que eu e você possamos olhar para essa promessa e que possamos dela tomar posse. Pois essa é a promessa que Deus tem para nós, queridos. A herança que Deus tem para nós de uma terra prometida, a Nova Jerusalém, que eu e você possamos tomar posse dessa promessa de Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe poderosamente.